meu nome é Welber Santos, sou assessor jurídico aqui da CNA e hoje estamos aqui com uma ideia, um projeto que a gente tem aqui dentro da CNA, que é passar as informações trabalhistas para os sindicatos, para as federações e principalmente sobre o sistema do e-social. Hoje, duas ferramentas novas que estão aí, vamos dizer assim, tendo muitas dúvidas para os sindicatos, para os contadores, para o pessoal que trabalha no RH dentro dos sindicatos ou dentro das próprias propriedades rurais, é sobre o FGTS digital e sobre o DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, né? O FGTS digital, né, ele é já praticamente interligado aí com o e-social, e o DET, o domicílio eletrônico trabalhista, é uma ferramenta que desde o ano passado ela foi instituída aí na CLT e agora já tem essa obrigação, né, de obrigação não, a gente fala que já é praticamente uma obrigação mesmo, porque todos os empregadores aí vão ter que estar dentro desse sistema para estar recebendo todas essas informações, atuações, comunicações da Secretaria de Inspeção do Trabalho. E assim, para a gente estar passando essas informações aí para vocês, a CNA formou uma parceria aí com a Iris Carolina, que é uma consultora trabalhista, ela é especialista no e-social e vai passar todas essas informações para vocês, né? A nossa ideia aqui é fazer uma apresentação sobre uma visão geral do sistema e aí ao final a gente abre um largo espaço aí para vocês estar tirando dúvidas, né? Então, desde já agradeço aí a Iris Carolina por estar participando mais uma vez dessa nossa reunião e já passo a palavra para ela estar iniciando aí a sua apresentação. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Estão ouvindo bem, Carolina? Sim, Então, tranquilo. show. Então, primeiramente, quero dar as boas tardes a todo mundo, agradecer aí a presença de todos. Meu nome é Iris Caroline, eu sou contadora, sou especialista em legislação trabalhista, tenho aí sou criadora de conteúdo também nas redes sociais e trago muito conteúdo sobre o domicílio eletrônico trabalhista, sobre o FGTS digital, e aí a convite do Welber, então eu trouxe aqui uma apresentação para trazer para vocês o que significa cada uma dessas coisas e mais ou menos, né, por cima do funcionamento dessas ferramentas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Apareceu aqui. Sim. Show. Então tá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas atualizações trabalhistas, são assuntos novos, são assuntos que já se fala deles, né, tanto do DET quanto do FGTS digital há algum tempo, mas eles realmente entraram em vigor agora em 2024. Deixa eu começar aqui. Vamos começar falando um pouquinho do domicílio eletrônico trabalhista, então. O DET, né, o domicílio eletrônico trabalhista, o que ele é? Ele é um ambiente onde o Ministério do Trabalho, mais especificamente os auditores fiscais do trabalho, enviarão comunicados para os empregadores. Então, ali farão comunicados, farão também o envio de notificações para os empregadores. E o DET, né, ele vai ser o meio oficial de comunicação entre a Auditoria Fiscal do Trabalho e as empresas, a partir do início ali da sua implantação. E ele vai ser utilizado como meio oficial para todos que estão sujeitos à inspeção do trabalho, que tenham empregados ou não. Em resumo, todas as empresas que têm empregados e todas as pessoas físicas, desde que as pessoas físicas tenham um empregado. Como o produtor rural ele executa uma atividade econômica, entende-se que ele se equipara a uma empresa. Então, os produtores rurais, mesmo que não tenham empregados registrados, também devem ter o seu cadastro atualizado no domicílio eletrônico trabalhista, tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas o DET, ele é simplesmente um ambiente eletrônico onde o que precisa ser feito é acessar o portal e atualizar os dados de contato para que, quando venha uma notificação do Ministério do Trabalho, a pessoa que cadastrou seu e-mail receba um alerta dessa notificação, tá? Então, para as empresas dos grupos 1 e 2 do e-social,
o DET já está em funcionamento desde 1º de março de 2024. Para as empresas dos grupos 3 e 4, estão em funcionamento, né? Vai começar a obrigatoriedade a partir de amanhã, dia 1º de maio de 2024, exceto para os MEIs e para os empregadores domésticos. Para estes, vai começar apenas no dia 1º de agosto de 2024, tá? Eu não sei se o Elber vai disponibilizar o material para vocês, qualquer coisa depois a gente passa. Eu deixei aqui também um linkzinho de um comunicado oficial lá do portal do domicílio eletrônico, onde traz todo esse detalhamento com relação ali à data de início e à obrigatoriedade. Para fazer o cadastro no DET é muito simples. O acesso é através desse site que eu deixei o link para vocês. É muito importante que a gente entenda que não se confunde com outros domicílios que existem, né? Por exemplo, existe dentro do ECAC o DTE, que é o domicílio tributário eletrônico, não tem relação com o DET. Existe também, que está sendo implantado agora, o DJE, que é o domicílio jurídico, né? Domicílio jurídico eletrônico, que também não tem relação com o DET, tá? Esse aqui, ele é acessado exclusivamente por esse site aqui, que é o portal oficial do domicílio eletrônico trabalhista. Quando a gente acessa o domicílio eletrônico trabalhista, ele vem já no início com essa tela aqui, que é a tela onde a gente vai fazer os cadastros. Então, o primeiro campo que ele aparece aqui é uma palavra-chave. Essa palavra-chave, ela serve para que o empregado, né, o empregador, a pessoa que vai receber a notificação por e-mail, saiba que se trata realmente de um remetente do governo. Porque hoje, infelizmente, a gente tem muitas situações de golpe, de mensagens que não são do remetente verdadeiro. Acontece muito na época agora de imposto de renda, e-mails da Receita Federal que não são verdadeiros, que são golpe com link de vírus. Então, para trazer mais segurança nesses e-mails que são enviados oficialmente pelo governo, eles trouxeram aqui esse campo de palavra-chave para que o contribuinte descreva ali uma palavrinha, e quando ele receber um e-mail, a palavra-chave vai vir junto. E assim ele vai saber que se trata realmente de um remetente oficial do governo. O CNPJ, a razão social, o endereço e o CPF do responsável já são trazidos ali através da base de dados da Receita Federal. Então, tudo que consta ali na Receita Federal, o DET já tem acesso. Os sistemas são integrados da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. E aí ele vai trazer aqui embaixo os contatos, aonde no ladinho aqui no maisinho com o adicionar, a gente clica aqui e ele abre uma telinha aonde vai poder fazer o cadastro do nome, do e-mail e de um telefone. Aqui consegue cadastrar mais de um e-mail, então pode colocar, por exemplo, o e-mail do dono da empresa ou do empregador, pode colocar o e-mail do departamento pessoal da contabilidade, pode colocar o e-mail do responsável no setor jurídico, pode colocar diversos e-mails aqui, e todos os e-mails que estiverem listados serão notificados caso venha alguma comunicação do Ministério do Trabalho aqui dentro do DET. Então, é muito simples, é apenas esse passo que precisa ser feito: cadastrar uma palavra-chave e os e-mails atualizados para receberem notificação quando for enviada alguma comunicação de um auditor fiscal do trabalho. E por que é tão importante colocar o e-mail? Porque, como eu falei para vocês, a partir da data de início, conforme a implantação, o DET já é o ambiente, já é o local oficial de comunicação entre o Ministério do Trabalho e os empregadores. Isso significa que, mesmo que o cadastro não esteja atualizado, se tiver alguma notificação, alguma comunicação da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela poderá ser enviada pelo DET. E se não tiver com o cadastro atualizado, ninguém vai receber essa notificação por e-mail. Se for enviada uma notificação de autuação, o empregador ele tem 15 dias para responder. Passados 15 dias, no primeiro dia útil que passado desses 15 dias, já é considerado ciência tácita por parte do empregador, mesmo que ele não tenha acessado o DET, mesmo que ele não tenha visualizado a notificação. Então, por isso que a gente traz esse alerta de sempre deixar os cadastros bem atualizados, para que o empregador seja notificado de imediato caso chegue alguma comunicação da Auditoria Fiscal do Trabalho.
Prazo de cadastro. Não temos um prazo para o cadastro. Nós temos a data oficial de início da utilização do DET como meio oficial de comunicação, que é aqueles que eu passei para vocês. Grupos 1 e 2 já começaram, grupos 3 e 4 de social começam amanhã, e MEIs e empregadores domésticos começam em agosto. Então, é muito importante ter esses cadastros atualizados. Se não fizer o cadastro, não existe multa, tá? O cadastro em si, ele não é algo que é obrigatório por lei. O cadastro, ele é conveniente, porque, como eu falei, se tiver ali cadastrado o e-mail, o empregador será notificado. E se o empregador não tiver nenhum cadastro, né, não tiver ciência e ele for notificado pelo Ministério do Trabalho, como eu falei, passado 15 dias, no primeiro dia útil seguinte, é considerada ciência tácita. E se ele não responder, não atender algum prazo que porventura seja solicitado na notificação, aí sim ele poderá sofrer penalizações como autuações por não cumprimento de notificação de um auditor fiscal do trabalho. O acesso ele pode ser feito através de certificado digital ou, se o empregador não tiver um certificado digital, pode ser feito através do acesso do Gov.br do titular da empresa ou do empregador. Procurações são importantes de serem feitas quando o serviço é prestado por um terceiro. Então, se o setor jurídico vai ficar responsável ou o escritório de contabilidade vai ficar responsável, é importante conceder a procuração para que eles possam acessar, fazer os cadastros, deixar tudo atualizado e, inclusive, inserir e-mail da contabilidade lá, para que a contabilidade também possa ser notificada se for o caso. O cadastro do DET não é o mesmo do FGTS Digital, eles são portais diferentes, tá? Eu trouxe essas perguntinhas aqui porque são dúvidas muito comuns entre os profissionais de departamento pessoal, que é o meu público em geral. Então, o cadastro do DET é o site, aquele que eu trouxe para vocês, que é o portal do DET, e o FGTS Digital é outro, é o próprio portal do FGTS Digital. O cadastro do DET precisa ser feito mesmo para empresas que não têm movimento. Tem uma empresa lá com CNPJ ativo, mas ela não tem prolabore, não tem empregado, não tem nenhuma movimentação de faturamento, nem nada, ela só existe o CNPJ. Mesmo assim, precisa do cadastro atualizado, pois se vier alguma notificação do Ministério do Trabalho, a empresa precisa estar ciente. E muitos perguntam, tá, mas se a empresa não tem empregado, o que que pode ter de notificação do Ministério do Trabalho? Às vezes pode ocorrer uma denúncia ou até mesmo uma suspeita por parte de um auditor fiscal do trabalho de que aquela empresa está operando com empregados que não estão registrados no e-social. Então, o auditor pode enviar uma notificação pedindo esclarecimentos ali por parte da empresa. Por isso que é importante que todos que estão ativos, todas as empresas que não seja CNPJ baixado, está ativo, está suspenso, não está baixado, faça o cadastro justamente para ser notificado caso necessário. E o cadastro de filiais também deve ser feito. O cadastro no DET, ele é por estabelecimento, então tanto matriz quanto as filiais precisam do cadastro, porque às vezes um auditor pode querer fiscalizar ou notificar uma filial em específico e não a empresa inteira. Alguém tem alguma dúvida com relação ao domicílio eletrônico trabalhista? Alguma dúvida, pessoal? Pode Não? prosseguir, está ótima a Então exposição. tá. Vou prosseguir com o FGTS digital e finalizando também eu abro novamente para as dúvidas, se tiverem. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho agora do FGTS digital. O FGTS digital, ele é uma plataforma nova, foi desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e ele serve para tanto como emitir guias do fundo de garantia, quanto para gerenciar os débitos dos empregadores com relação ao FGTS. Então, é uma plataforma nova que traz modernidade, traz segurança e traz mais transparência com relação aos recolhimentos do fundo de garantia. Tá? As principais mudanças que a gente tem com relação ao FGTS Digital, que entrou em vigor em março deste ano, são o vencimento da guia do fundo de garantia passou do dia 7 para o dia 20 de cada mês. O pagamento da guia é exclusivamente via Pix. Então, o que que acontece?
não tem mais código de barra na guia do FGTS. A única forma de pagar é através do Pix, que é ou aquela linhazinha do copia e cola, ou o QR Code que vem emitido na guia. Não tem código de barra, não tem outra forma de fazer o pagamento. O FGTS Digital, ele é 100% alimentado pelo E-Social, então tudo que a gente informa no E-Social, todos os eventos que são enviados para o E-Social, o FGTS Digital recepciona de forma automática e imediata, e ele já é alimentado por tudo que é enviado para lá. Através do FGTS Digital, a gente consegue fazer a emissão de guias rápidas e de guias parametrizadas. As guias rápidas, elas são emitidas conforme o próprio sistema já disponibiliza. Sempre vai vir com um vencimento fixo, que vai ser o vencimento do débito, ou se o débito tiver vencido, vai ser no próprio dia da emissão. Já vai incluir todos os trabalhadores daquela competência que estão com débito em aberto, seja débito mensal ou débito rescisório, e ela só consegue ser emitida uma guia por competência na guia rápida. Já na guia parametrizada, a gente consegue fazer diversas edições e diversos filtros, de forma que a guia fica realmente personalizada. Pode incluir numa mesma guia diversas competências, desde que sejam de débitos de março de 2024 em diante, que foi quando começou o FGTS Digital. Na parametrizada, a gente consegue selecionar o vencimento que quer para aquela guia, desde que seja dentro do mesmo mês, por causa das atualizações dos índices. A gente consegue selecionar a guia de forma que emita guias separadas por trabalhador, filtrando pelo CPF, por estabelecimento, filtrando pelo CNPJ de matriz, de filiais, por KEPF, por CNO de obras. Então, consegue fazer a emissão das guias de forma separada. Na guia parametrizada, a gente também consegue selecionar quais trabalhadores vão estar naquela guia e quais não vão estar. Então, fica muito mais fácil e bem intuitiva essa visualização, o layout é bem intuitivo, de forma que a gente consegue emitir a guia da forma que precisa. Com o FGTS Digital, a gente também tem a substituição dos sistemas da Caixa. Até fevereiro de 2024, a emissão das guias mensais são feitas através da GFIP e as guias rescisórias são feitas através da GRRF. Entrando o FGTS Digital agora em março de 2024, tudo é emitido pelo próprio FGTS Digital, tanto as guias mensais quanto as guias rescisórias. E para quem trabalha, né, com quem é contador, contabilidade, quem é um terceiro que está representando a empresa, precisam ser feitas novas procurações no SPE, que é o Sistema de Procurações Eletrônica. Que nesse sistema a gente faz a procuração tanto para o FGTS Digital quanto para o DET, já consegue fazer dos dois num local só. Porque as procurações que já podem existir no ECAC ou no Conectividade Social não servem para esses sistemas novos. Esses sistemas novos, eles são todos vinculados ao GOV. O governo está atualizando e modernizando os seus sistemas e todos os sistemas estão sendo vinculados ao GOV. Então, esses dois novos que nós temos agora, que são o DET e o FGTS Digital, são feitos através do SPE. Como eu falei para vocês, a alimentação do FGTS Digital é feita por completo através do E-Social. Então, quando a gente envia remunerações ao E-Social, a gente envia lá um evento de S1200, que é o evento de remuneração de um trabalhador, isso já sensibiliza o FGTS Digital e ele já recepciona de forma automática os débitos daquele trabalhador da competência que está sendo informado. O FGTS Digital não depende do fechamento da folha para identificar os débitos. Isso acontece com a DCTF Web, ela só é sensibilizada, só recepciona as informações a partir do momento em que é enviado o evento de fechamento da folha, mas o mesmo não ocorre com o FGTS Digital. Enviei um 1200 de um trabalhador, ele já vai aparecer lá de forma automática. No FGTS Digital também é muito mais tranquilo da gente fazer a gerência dos débitos, né? Fazer a gestão dos débitos do empregador. Nós temos um menu lá que é de informações do empregador, os débitos do empregador, onde a gente consegue visualizar tanto por vínculo. Então, se quiser
verificar débitos de um único empregado, consegue fazer por lá, fazendo o filtro do CPF, mas a gente também tem a opção de verificar os débitos gerais daquele empregador. Tudo que tiver de débito em aberto, que inclusive vai implicar no bloqueio da CRF, que é a certidão de regularidade do FGTS, vai constar nesse menu. Então, fica mais fácil ainda de fazer a gestão. Futuramente também haverá a implantação da opção de parcelamento de FGTS, também por dentro do FGTS Digital, que vai abranger os débitos de março de 2024 em diante. A partir do momento em que for liberado esse menu, né, essa opção do parcelamento dentro do FGTS Digital, aí também será implementado o bloqueio da CRF a partir do momento em que o empregador deixa de pagar uma guia de FGTS. Por enquanto, ainda não está imediata esse bloqueio, né? O bloqueio não é imediato, o empregador tem um débito, já não consegue emitir a CRF, mas a partir do momento em que tiver a funcionalidade do parcelamento, a orientação, né, a informação que tem lá no manual do FGTS Digital é de que já será implicado também no bloqueio da CRF e uma possível inscrição aí de dívida ativa da União. No portal do FGTS Digital, a gente também consegue fazer o cálculo automático da multa de FGTS, seja de 40% ou de 20% nos casos de acordo entre as partes. Então, a gente tem lá um menu onde ele traz o histórico de remunerações daquele trabalhador e, com base naquele histórico de remunerações, ele já calcula de forma automática o valor da multa rescisória. E aí, quem estiver fazendo ali a operação, cabe a fazer essa verificação das remunerações, verificar se não tem nenhuma pendência e fazer a emissão da guia. Lembrando que os períodos anteriores à implantação do FGTS Digital permanecem tudo via sistema da Caixa, então se tem um recálculo, por exemplo, de um FGTS mensal de fevereiro ou de janeiro de 2024 ou anterior, permanece a mesma forma de cálculo antiga, que é através do sistema da Cefip e transmissão no Conectividade Social. No FGTS Digital, a gente trabalha apenas com débitos a partir da sua implantação. Então, ele nem sequer exibe débitos que são anteriores a março de 2024. E com a entrada do FGTS Digital e a substituição de todos os sistemas da Caixa, a gente deixa de fazer alguns processos que a gente fazia anteriormente. Agora, a gente não precisa mais do PIS, do número do PIS do trabalhador, para recolhimento do FGTS. Então, a gente pode extinguir de admissões de março de 2024 em diante, podemos extinguir o número do PIS nos processos de admissão, pois eles não serão mais necessários. O número do PIS continua existindo internamente junto da Caixa, eles ainda utilizam o número do PIS para controle interno, mas para fins do FGTS Digital, para fins de rotinas de departamento pessoal dentro da empresa, a gente vai passar a utilizar apenas o número do CPF. Também temos o fim da chave de saque, então, a partir do momento em que a empresa faz um desligamento, em que o empregado tem direito ao saque do FGTS, não é mais necessária a emissão daquela chave de movimentação que a gente fazia lá no Conectividade Social, porque a partir do momento em que a gente envia o desligamento para o e-social, essa informação vai para o FGTS Digital, para a emissão das guias e informação de desligamento, que, por consequência, já envia essa informação para a Caixa Econômica fazer a movimentação da conta deste trabalhador, então extinguindo esse processo de chave de saque. Também não teremos mais uso de formulários, RDT, retificação de dados do trabalhador, não será mais necessária, porque tudo que a gente altera de dados de um trabalhador, seja um salário, seja o endereço, seja o nome, seja o que for, a gente altera, a gente faz a informação no e-social através do evento de dados cadastrais e do evento de alterações de dados contratuais, e isso já alimenta o FGTS Digital de forma imediata. A RDE, que é a retificação de dados do empregador, também se torna desnecessária, porque a partir do momento em que a empresa faz uma alteração junto à Receita Federal, os da base de dados, tanto do e-social quanto do FGTS Digital, já são alimentados de forma automática, pois é tudo integrado à base de dados da Receita Federal.
Não temos mais o PTC, que é o pedido de unificação ali das contas, não precisa mais, porque isso também é informado ao e-social. O PTC ele é utilizado quando tem transferência de contas, né? Transferência de um empregado de estabelecimentos, e isso já é informado ao e-social, seja pelo desligamento ou pela alteração contratual, no caso de matriz e filial. E também não precisa mais fazer essa informação, justamente porque o FGTS Digital vai recepcionar essas informações vindas do e-social. E a RDF, a retificação de dados do Fundo de Garantia com pedido de devolução, também não se torna mais necessário, porque se acontecer de um empregador fazer um recolhimento a maior, um recolhimento indevido, um recolhimento em duplicidade, através de guias emitidas pelo FGTS Digital, o próprio sistema já identifica à medida que for feita a retificação da remuneração, ele identifica o que foi recolhido a maior e já tem ali no próprio sistema a funcionalidade de bloqueio daquele valor que foi pago a maior para que o empregado não possa sacar, e futuramente vai ser implementada a conta virtual do empregador, onde o empregador conseguirá fazer a solicitação de restituição desses valores. Por enquanto, apenas o bloqueio está disponível, a restituição ainda não, porque para fazer a restituição será necessária a verificação de algum auditor fiscal do trabalho, ele vai ter essa demanda de verificação entre a retificação e os valores que forem recolhidos, e estando tudo certo, ele vai manualmente fazer a liberação daquele saldo. Então, essa funcionalidade não está disponível ainda. E deixamos também de ter a necessidade do envio da GFIP mensal, pois a GFIP era para emissão da guia de FGTS, que agora a gente já faz direto no portal. Envio de GFIP sem movimento e GRRF também não precisamos fazer mais, porque tudo via e-social e FGTS digital. A única coisa que a gente ainda não teve a substituição foi envio de GFIPs de reclamatória trabalhista, ou seja, de FGTS recolhidos devidos ali de processos de reclamatória trabalhista. Esses ainda são por GFIP, não entrou ainda no FGTS digital e por enquanto não temos previsão dessa implementação. Então, quando tem um FGTS a recolher advindo de uma reclamatória trabalhista, ainda é via GFIP ou 650 ou 660. O extrato do trabalhador, a gente ainda consegue fazer a verificação através do Conectividade Social, e isso é muito importante, principalmente para os empregados que estavam ativos já em fevereiro de 2024 ou antes, porque a gente não consegue fazer essa consulta no portal do FGTS Digital, mas a gente consegue fazer a verificação no extrato de FGTS lá no Conectividade Social para saber se os depósitos foram realmente efetuados. Para trabalhadores admitidos de março de 2024 em diante, essa gestão já pode ser feita toda dentro do próprio portal do FGTS Digital, pois ali consta se os débitos estão regulares ou irregulares. Tá? E a liberação do FGTS, como eu falei, não temos mais a chave de saque, ela é feita de forma automática através do envio do desligamento desse trabalhador ao e-social. Falar um pouquinho para vocês com relação a esse histórico de remunerações para fins rescisórios, porque quando a gente tem um trabalhador que é mais antigo e está sendo desligado, muitas vezes a gente não consegue, né, fazer a emissão da guia da multa rescisória de forma automática no portal do FGTS Digital, porque nós não temos todas as remunerações. Como eu falei para vocês, o FGTS Digital ele é alimentado pelo e-social. Então, ele vai ter as informações de remuneração dos trabalhadores a partir do momento em que a empresa realmente começou a enviar os eventos de remuneração, que foi a fase 3 dos eventos periódicos. Antes do envio dos eventos periódicos, não tem como constar no FGTS Digital a remuneração daquele trabalhador, pois não há essa informação no e-social. Então, o grupo 1 começou a enviar, começou a ter o retorno da base de dados ali da folha de pagamento em dezembro de 2018. Grupo 2 em janeiro de 2019. Grupo 3, pessoas jurídicas, em maio de 2021 e as pessoas físicas em julho de 2021. E grupo 4 começou em agosto. Então, por exemplo, se eu tenho ali um empregador produtor rural,
que começou a enviar as remunerações para o E-Social em julho de 2021. Mas ele está fazendo o desligamento de um trabalhador que foi admitido em janeiro de 2021. As remunerações de janeiro a junho de 2021 não constarão no portal do FGTS Digital, porque elas não constam no E-Social. Então, não tem da onde o FGTS Digital buscar estas informações. Sendo assim, a pessoa que estiver operando, seja o departamento pessoal ou outro, que estiver fazendo a emissão da guia, precisa fazer o preenchimento manual dessas informações dentro do portal do FGTS Digital. Então, eu trouxe aqui uma telinha para vocês de exemplo, onde ele tem lá a opção de edição dos históricos de remuneração, e como vocês podem ver aqui no cantinho, ele consta como pendente, justamente porque essas duas competências, ele não tem informação de remuneração. Esse exemplo aqui é de uma empresa do grupo 3, aonde começou a enviar para o E-Social as remunerações em maio de 2021, só que esse trabalhador foi admitido em março. Então, as remunerações de março e de abril não constam no E-Social e precisam ser inseridas de forma manual dentro do FGTS Digital. E aí a gente tem algumas opções para fazer a informação do saldo para fins rescisórios. A gente pode compor o saldo manualmente, mês a mês, clicando ali no botãozinho de editar e inserindo a informação de cada competência. Se é um trabalhador que ele tem uma remuneração fixa, né, não tem variações na folha, ele sempre recebe o mesmo valor de salário na folha, a gente consegue informar um período, então consegue colocar, por exemplo, o ano inteiro que ele recebeu um valor X de remuneração e fazer o envio dessa informação. Também tem a opção de importar um arquivo TXT ou CSV com as informações do período, isto é, se o teu sistema de folha der essa opção e tiver essas informações, ele faz a exportação desse arquivo que pode ser importado dentro do portal do FGTS Digital. E, por último, a gente tem a opção de informar o saldo para fins rescisórios, conforme constar lá no extrato de FGTS, que pode ser adquirido, né, pode ser emitido no Conectividade Social. Então, se utilizar da opção de informar manualmente a remuneração a cada mês, na mesma linhazinha ali da competência, tem esse botãozinho de lápis, que é o lápis de edição. Ele vai abrir o botãozinho para editar a competência, onde você vai colocar se vai atribuir um valor fixo, se vai atribuir o salário mínimo, se é um trabalhador que recebe trabalho mínimo, recebe salário mínimo, você pode selecionar essa opção, porque o sistema ele já puxa o salário mínimo vigente na competência em que você está informando. Tem a opção de atribuir remuneração posterior, ou seja, se é um caso de um recálculo, né? Já tem um valor de FGTS, mas teve um valor a mais que não foi incluído, pode incluir a remuneração posterior. E sem direito do FGTS, pode acontecer do trabalhador estar afastado pelo INSS naquele período e ele não tem remuneração. Então, pode fazer a inserção por aqui. Na opção de atribuir um valor fixo, tem que colocar a categoria daquele trabalhador, a remuneração mensal para ele e, se naquele mês ele tiver recebido remuneração de 13º salário, também incluir aqui e clicar em confirmar. Quando confirmar, ele vai puxar as informações que foram inseridas, vai trazer que a origem da informação foi manual e já vai atualizar o valor do FGTS de forma automática. E a gente não precisa se preocupar com o valor de JAN, nem nenhuma atualização. O próprio portal já faz essa informação. E aí, lá embaixo, descendo a telinha, ele traz o motivo do desligamento, o saldo atualizado do FGTS, que é o valor de base, e o percentual da multa, conforme ali a modalidade do desligamento. E ele já traz também o valor da indenização compensatória, que é o valor da multa. E aí, finalizando esse cálculo, ele tem um botãozinho ali embaixo de concluir e enviar a guia para a gestão de guias, que daí faz, que é esse aqui, concluir e enviar para a gestão de guias, que daí ele faz o envio da guia lá para a gestão de guias, aonde pode ser feita a emissão. Na opção de informar manualmente a remuneração por período, ele tem aqui embaixo, lá descendo a telinha, ele tem essa opção de informar por período. E aí você pode informar apenas as competências que estão em branco ou colocar para ele atribuir a todas as competências do período informado.
E aí a mesma coisa do menu anterior, você vai colocar um valor fixo ou salário mínimo, ou uma remuneração anterior ou posterior, ou dizer que o empregado não tinha FGTS naquele período. E aí você vai colocar a competência inicial, vai colocar a competência final, e para aqueles casos, né, em que a folha é sempre o mesmo valor, o empregador sempre paga o 13º em novembro e em dezembro de forma padrão, ele já traz aqui a opção de atribuir 50% de 13º salário nos meses de novembro e dezembro. Então, basta colocar aqui vai colocar o valor, colocar ali as competências iniciais e final, e colocar para ele atribuir ali o percentual do 13º e confirmar que ele vai fazer essa informação. Vou baixar o volume aqui, eu já tenho. Não tem problema. Alguém tem alguma dúvida aqui? A rua tá assim, eu Pegaram vou perguntar o de documento, as roupas do coroa. Dúvida, pessoal. Ai, o valor Chega em casa, tu tira, chega assim, né? Acho que deu. Telefone aberto aí. Deu, lá já Por fechou. favor, doutora Iris, prossiga. Obrigado, desculpe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou enfrentando uma situação de espólio e eu queria saber como é que a gente faz como é que faz isso pelo token, como é que a gente cadastra o funcionário quando ele é do espólio. Para Por exemplo, FGTS? é, no E-Social, por exemplo. Porque assim, ó, houve o óbito da empregadora, né? Foi Sim. feita a rescisão e agora eu tenho que fazer a admissão desses funcionários pelo espólio, né? Porque, claro, os sucessores, nenhum deles quer ficar responsável por aqueles empregados enquanto houver o espólio. Então, a pergunta que eu faço é como é que a gente faz esse cadastramento pelo E-Social? Já tem um inventariante? Já. Então é através do inventariante. Eu acredito que precisa entrar em contato com a equipe do E-Social, através do formulário lá do Fale Conosco, e enviar a documentação para eles, para que eles liberem o acesso de inventariante. Ele já existe, mas ele não é liberado para todos os usuários. Porque na prática é o seguinte, tu tens o token, né? O inventariante tem o token dele, pessoa física. Mas como é Sim. que... E ele também não vai querer ficar vinculado aos empregados, né? Porque, na verdade, é o espólio. Não, mas ele Então, não ficaria vinculado, porque assim, a partir do momento em que a equipe do E-Social liberar o acesso como inventariante, você acessa com o token do inventariante, troca o perfil para inventariante e aí ele vai entrar no CPF do empregador. Continua o perfeito. Mas vínculo como do é que... CPF do empregador, só o acesso que é pelo do inventariante. Mas como é que eu faço esse pedido por onde eu começo? É, eu tenho que falar no portal ali, como é que eu Deixa eu ver se eu faço puxo isso? aqui. Peraí. Eu vou pegar aqui no portal do FGTS Digital, eles têm o formulário de comunicação com a equipe interna. Peraí, vamos ver. Assim, teria que me comunicar com a equipe, né? Mas não Isso. Ó, tem nenhum formulário específico para isso. eu acredito que não. Vamos, ó, coloquei aqui no chat o linkzinho do Fale Conosco do Ministério do Trabalho. Aí ali tem as orientações, tem o canal do formulário, tem o canal de atendimento pelo WhatsApp. Certo. Tá ok, obrigado. Nada. Ok, prossiga, doutora Iris, por favor. Vamos lá, então. Bom, e aí outra forma de fazer esse preenchimento das remunerações que faltam é através da importação de um arquivo TXT, que é um bloco de notas, ou um CSV, que é um Excel.
E aí, essa forma, eu indico que seja feita só se o teu sistema de folha já esteja adaptado para exportar esse arquivo e se no sistema de folha também constar todas as informações. Porque, às vezes, o empregador tem um trabalhador que foi admitido lá na década de 90, na década de 80, e nesse tempo todo houve troca de sistema, né? A gente sabe o que acontece. Então, muitas vezes, o sistema não vai ter todo o histórico. Aí, nesse caso, também não adianta fazer a exportação do arquivo. Então, precisa verificar se o sistema faz e se ele tem todas as informações. Se ele tiver, vai exportar do sistema o arquivo e aqui no FGTS Digital vai vir na opção de importar o arquivo e fazendo a importação, ele traz todas as informações conforme constar no arquivo e ele determina aqui que a origem foi arquivo. Quando é do e-social, a origem é social, quando é arquivo, e quando é inserido de forma manual, ele traz como origem manual. E aí, ao final, ele traz o saldo ali do FGTS atualizado, o valor da indenização compensatória, e estando tudo ok, tudo concluído, basta concluir e enviar para a gestão de guias, que ele vai fazer o envio dos débitos para emitir a guia por lá. A outra opção que eu tinha falado para vocês é a opção de informar o saldo para fins rescisórios. Aqui, logo no início da telinha de edição do histórico de remunerações, ele tem aqui a pergunta: possui a informação de todas as remunerações? E aí tem a opção sim, deseja informar as remunerações, ou não, deseja informar apenas o saldo do FGTS atualizado. Então, se é um trabalhador que você não tem todas as informações de remuneração, como eu falei, às vezes é um trabalhador que foi admitido lá na década de 90, de 80, e você não tem todo esse histórico de remunerações dele, é mais fácil e muito mais seguro puxar o extrato de FGTS do trabalhador lá pelo Conectividade, verificar se todos os depósitos foram feitos e pegar de lá o saldo para fins rescisórios para cálculo da multa. Então, você vai colocar aqui, não, desejo apenas informar o saldo do FGTS atualizado, e aí ele vai abrir um campinho para você colocar o saldo do FGTS, né, que é a base de cálculo da multa rescisória. E aí você informa o saldo e ele já faz o cálculo da multa automaticamente. Uma outra situação que é bem comum e que é nova para nós, na verdade, agora, né? Porque a gente, quando estava nos sistemas da Caixa, a gente não tinha essa situação com relação às rescisões no início do mês. A gente tem na lei do FGTS Digital, que se eu não me engano é a lei 8.036, no artigo 18, ele traz que ocorrendo ali a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ele tem que fazer o depósito do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso não tenha sido recolhido ainda, dentro do prazo do artigo 477 da CLT, que o prazo é de 10 dias a contar da data do desligamento. E aí, quando a gente tinha o FGTS sendo recolhido até o dia 7 do mês seguinte, a gente não tinha problema com relação a isso. Por quê? Vamos supor um trabalhador que foi demitido ali no início de março, no dia 1º de março. O prazo para recolhimento do FGTS da rescisão e de fevereiro deste trabalhador é até o dia 11 de março. Só que o mensal de fevereiro já foi recolhido no dia 7, então não tinha problema nenhum com relação a isso, porque ele já estava sendo recolhido dentro do prazo. Hoje, o que a gente tem? Se a gente tem um trabalhador que é desligado no dia 1º de abril, e o prazo de recolhimento deste trabalhador do FGTS dele é até o dia 11 de abril, já o FGTS de março, o vencimento era até o dia 19 de abril. Então, ele fica posterior, de forma que precisa ser feito o recolhimento antecipado do FGTS. Eu trouxe aqui até uma ilustração para facilitar esse entendimento. Vamos nesse exemplo aqui da folha de pagamento que a gente está fazendo o fechamento agora, que é de abril de 2024. O FGTS dessa competência vai vencer lá no dia 20 de maio. Mas se chega um empregado que é demitido no dia 3 de maio agora de 2024 com aviso indenizado, ou seja, o desligamento é imediato, se a guia já foi emitida, esse trabalhador, o depósito dele já está na guia que foi enviada com vencimento no dia 20 de maio. Então, já está lá o depósito de abril desse trabalhador. Porém, o prazo de recolhimento não é 20 de abril. O prazo de recolhimento desse débito é no dia 13 de maio.
porque, conforme a legislação traz, o FGTS do mês da rescisão e do mês anterior devem ser recolhidos no prazo de 10 dias a contar da data do desligamento. Então, quando a gente tem rescisões entre o dia 1º e o dia 9 do mês, a gente precisa se atentar a esse fato e verificar se a guia já foi emitida, se a guia já foi enviada e fazer a retificação se for necessário. Uma possibilidade seria o empregador antecipar o pagamento da guia mensal total para o dia 13. Ele fazendo esse pagamento no dia 13 e o pagamento da guia rescisória no dia 13, fica tudo certo. Mas se ele recolher o débito de abril de 2024 desse trabalhador só no dia 20 de maio, ele fica sujeito a uma notificação do Ministério do Trabalho por recolhimento em atraso e também pode ser necessário, né, pode ser exigido o recolhimento de juros e multa sobre esse débito que foi recolhido depois do seu prazo legal. Se alguém tiver interesse em entender mais, conhecer mais sobre o portal do FGTS Digital, eu tenho uma mentoria gravada que eu fiz com a parceira minha, a professora Fran Menezes, e eu deixo o link aqui também no material para quem tiver interesse, se quiserem divulgar também, ficar à vontade. Vamos falar um pouquinho da reclamatória trabalhista e aí eu já abro aqui para pergunta se alguém tiver. Os eventos de reclamatória trabalhista, eles começaram no E-Social em outubro de 2023, então todo o processo que foi finalizado, que teve a sua sentença ali, a partir do dia 1º de outubro de 2023, ele já precisa ser escriturado no E-Social. Então, no mínimo ali, o evento 2500 tem que ter, que é o evento onde faz o cadastro com relação aos dados desse processo trabalhista. Se tiver algum recolhimento a ser feito de INSS ou de imposto de renda sobre essas verbas rescisórias, precisa ser feitas as informações no evento 2501 e esse evento vai levar os débitos para a DCTF Web de categoria de processos trabalhistas, que é a DCTF Web de reclamatória trabalhista, que é uma categoria específica que não é a mesma dos recolhimentos mensais. Já se tiver recolhimento de FGTS sobre essa reclamatória trabalhista, sobre essa sentença, o recolhimento e a escrituração continuam sendo feitos pela GFIP 650 ou pela GFIP 660, porque, como eu comentei com vocês, a gente não tem prazo ainda para substituição da GFIP de reclamatória trabalhista pelo FGTS digital. Certo, gente? Era isso que eu tinha preparado para vocês. Deixo aqui o convite para, se tiverem interesse em me seguirem nas redes sociais. Eu produzo bastante conteúdo por lá sobre domicílio eletrônico trabalhista, sobre FGTS digital e todo esse mundo trabalhista. Meu conteúdo é mais voltado para o profissional de departamento pessoal, mas pode ter informação lá que é de interesse de vocês. E também o Instagram da minha empresa, que é a Alfa Soluções de Departamento Pessoal. É isto. Bem, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Doutor Álvaro, também obrigado pela participação aí remotamente, em função dessa chuva, né? E ficamos à disposição para esclarecimentos que eventualmente venham a surgir, e encaminharemos aos sindicatos um resumo, informações com relação a esta reunião de hoje, especial deste segundo tópico.